Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 6 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos juntos em mais um momento tão especial da nossa vida, que é meditar a palavra de Deus. Eu sou muito feliz, muito grato ao Senhor por essa oportunidade, por essa missão que Ele me confiou. E sou muito agradecido pelos testemunhos. Cada dia, cada testemunho, cada mensagem que vocês mandam confirmando o agir de Deus é maravilhoso. Então, nesse início hoje eu quero dar mais uma vez ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a honra, a glória e o louvor. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, para a sua glória. E nós somos as testemunhas da grande obra que o Senhor tem feito. Por isso é tão importante nós evangelizarmos, nós testemunharmos a grandeza do Senhor. O Evangelho hoje, ele traz uma mensagem do Senhor muito forte. E aqueles homens que sempre procuravam um jeito de achar um erro em Jesus para condená-lo, eles perguntam para Jesus: é lícito pagar o imposto ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas diante dessa provocação, Jesus percebe a astúcia deles. E Jesus então vai dizer: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E Jesus, ele não está falando simplesmente da obrigação de pagar o imposto a César, mas Jesus está falando muito mais da nossa missão, do nosso dever de cristãos, de dar a Deus o que é de Deus. E essa resposta de Jesus mexeu muito com aqueles homens, porque eles estavam em mais uma armadilha para pegar Jesus. Para eles, essa armadilha era aquela armadilha perfeita que não tinha como Jesus fugir. Por quê? Primeiro, se Jesus ele apoiasse o pagamento do tributo, ele poderia despertar o ódio daqueles judeus que eram extorquidos pelas cobranças indevidas. E se Jesus falasse que não era correto pagar o imposto, ele poderia ser denunciado
ao Império Romano e aí poderia ser preso. Então eles pensavam que não havia saída, que Jesus realmente ali, ele iria cair nas suas próprias palavras. Mas Jesus, com sabedoria, com a sabedoria do alto, ele responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E com essa resposta, Jesus mostra claramente que nós cristãos, enquanto vivemos aqui na terra, nós temos as nossas obrigações terrenas. Mas enquanto vivemos aqui na terra, nós temos ainda muito mais as nossas obrigações espirituais. E que nós não fomos chamados para viver com medo, porque nós somos sal e luz. E aqui na terra, nós vamos trabalhando para dar sabor à vida das pessoas, sem tirar os olhos da nossa eternidade, sem tirar os olhos da vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. E essa resposta de Jesus é a resposta para a nossa vida também. Nós temos as obrigações terrenas, nós devemos obediência às autoridades, mas nós pertencemos aos céus. E a nossa obediência terrena, ela tem que estar ligada à obediência dos céus, a obediência daquele que é o nosso Deus. É como Jesus estivesse dizendo para aqueles homens: se você paga o imposto a César, você vai dever a César novamente. E Deus, e Ele que é o Criador, César, ele só tem poder porque ele é o imperador. Mas esse poder também, quem deu para ele foi Deus. Então nós devemos cumprir com as nossas obrigações terrenas, mas devemos dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus na nossa vida? É a nossa própria vida, meu irmão. É a nossa própria vida, minha irmã. Não há nada mais importante, mais precioso do que nós devolvermos para Deus aquilo que Ele tem nos dado. E a nossa vida, o nosso fôlego de vida, o nosso viver aqui na terra é permissão do nosso Deus. Então nós devemos dar a Deus a nossa vida, porque o nosso Deus deu a sua vida por cada um de nós. É tão maravilhosa essa resposta de Jesus, porque ao mesmo tempo que Jesus vai falar de não desobedecer as pessoas que são constituídas em autoridade aqui na terra, Ele vai levar aqueles homens a meditar. O que vocês têm dado a Deus? O que vocês têm oferecido a Deus da vida de vocês? E eu queria meditar um pouco sobre isso. O que nós temos oferecido a Deus? Quando nós estamos participando da Santa Missa, um exemplo muito simples para nós entendermos. Quando nós levamos uma oferta na igreja, quando nós levamos o nosso dízimo na igreja, o que nós temos oferecido a Deus? O nosso resto ou o nosso melhor? Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, vai contar a história de Caim e Abel, os filhos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram oferecer o sacrifício ao Senhor. E Abel, ele levou o seu melhor. E Caim também levou uma boa oferta, mas ele não preocupou de levar o seu melhor. Abel pegou os seus melhores frutos e ofereceu ao Senhor. E a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, que o Senhor se agradou mais da oferta
de Abel do que da oferta de Caim. Porque Abel ofereceu a Deus o seu melhor. No Antigo Testamento, havia a festa das primícias, dos primeiros frutos. E essa festa, ela era marcada justamente porque aqueles que plantavam, aqueles que cuidavam dos animais, quando eles iam ofertar, eles levavam as suas primícias. O seu melhor era ofertado a Deus como gratidão por tudo que Deus tinha dado a eles. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados para isso, para dar a Deus o que é de Deus. E Deus merece o nosso melhor. O nosso melhor em tudo. O melhor da nossa vida. O melhor do nosso tempo. Tudo que nós tivermos de melhor, nós devemos oferecer ao Senhor. É por isso que eu particularmente não gosto dessa palavra pagar dízimo. Porque nós não pagamos. Nós simplesmente ofertamos ao Senhor um pouco, 10% daquilo que Ele nos deu. E quando nós levamos o nosso dízimo, nós não devemos levar como uma obrigação ou como algo que vai faltar, mas deve haver esse sentimento que houve em Abel, de dar a Deus o melhor como gratidão por tudo que Ele nos dá. E é por isso que nós temos sempre que oferecer a Deus o nosso melhor. O nosso melhor. Deus não merece o resto. Ele merece as nossas primícias. Ele merece aquilo que de melhor Ele nos deu e nós devemos devolver e oferecer a Ele. A nossa oração, a nossa vida, o nosso tempo. Eu ouço pessoas dizer para mim que no dia não teve tempo de fazer uma oração. Um dia de 24 horas, em que nós preocupamos com tantas coisas, fazemos tantas coisas, e algumas dessas coisas que nós fazemos não são nem tanto essenciais, são coisas supérfluas. Mas nós ainda encontramos desculpa para dizer que não tivemos tempo de fazer uma oração. Quando nós estamos indo para a igreja, participar de um encontro, participar da Santa Missa, nós devemos ir com alegria e dedicar aquele tempo ao Senhor. Deixar o celular escondido, deixar o celular em casa, no carro, na bolsa, desligado, para fazer daquele tempo, aquele momento de louvor e de gratidão e dizer: Senhor, eu estou aqui por inteiro. Quantas vezes parece que as pessoas estão ali na igreja fisicamente, mas a mente está em outras coisas. Deus não merece isso, meu irmão e minha irmã. Deus merece o nosso melhor. Deus merece dar a Deus o que é de Deus. E nós não podemos furtar nada de Deus. Devemos dar a Ele o nosso melhor. Devemos ofertar a Ele aquilo que de melhor nós temos. É por isso que eu gosto de dizer também, e de uma coisa muito simples. Se uma pessoa vai fazer uma leitura na igreja, prepara antes. Faça a sua melhor leitura. Se você vai cantar, ensaie, prepara. Leva o seu melhor canto, o seu melhor louvor. Se você vai participar, participe da melhor forma. Com alegria, com gratidão. E no dia a dia, dê o seu melhor para Deus. Trazendo Deus para caminhar com você em cada passo que você der. No seu trabalho,
No seu trabalho existe pessoas e existe um momento que precisa do agir de Deus. Então deixa Deus agir no seu trabalho. Agradeça ao Senhor. Pare de murmurar. Quantas pessoas reclamam tanto do trabalho, reclamam tanto que o salário é pouco, reclamam do patrão, reclamam da empresa, mas para de reclamar e começa a agradecer a Deus, porque o Senhor disse que se nós somos fiéis no pouco, Ele vai confiar mais. Então seja luz o seu trabalho, agradeça, louve a Deus, abençoa a sua empresa, abençoa o seu local de trabalho, abençoa a sua família, abençoa os ambientes que você vive. E assim você vai estar dando a Deus aquilo que é dele. A minha vida, meu irmão, a sua vida nós não devemos esquecer. Nós somos comprados pelo Senhor. Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Então devemos caminhar e viver como São Paulo disse, agora já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E assim nós vamos dar um bom testemunho onde nós estivermos. A resposta de Jesus para aqueles homens foi para dizer para eles: o que vocês têm dado a Deus? O que vocês têm oferecido ao Senhor da vida? E é com essa pergunta, com essa reflexão, que nós somos chamados hoje a meditar e a colocar a nossa confiança no Senhor e oferecer para Ele a nossa vida. E como nós cantamos, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Ofereça a sua vida ao Senhor. Ofereça os dons que Ele te deu para servi-lo, para honrá-lo e para que através de você, onde você estiver, o nome do Senhor seja glorificado. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, obrigado por esse grande ensinamento. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que enquanto estamos na terra, nós devemos nos submeter à autoridade terrena, mas acima de tudo, fazer a sua vontade, Senhor. Estar disposto, estar disposta a viver conforme o Senhor planejou para cada um de nós. Então hoje, Senhor, eu quero te pedir, nos dá essa graça de oferecermos o melhor para o Senhor. De darmos ao Senhor aquilo que de melhor o Senhor nos deu, que possamos retribuir ao Senhor como oferta de amor e de gratidão por tudo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz e por aquilo que o Senhor ainda fará na nossa vida. Tira de nós, Senhor, todo espírito de lamentação, de murmuração, de reclamação. Coloca no nosso coração o dom da gratidão, para que, através da gratidão, possamos entender que enquanto mais nós agradecermos, mais nós atrairemos a bênção do Senhor para a nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.